Olá, bem-vindo você, meu querido irmão, bem-vinda, minha querida irmã. Vamos aqui, mais uma vez, estudar, analisar a proclamação das duas leituras, dessa vez do quarto domingo da Quaresma, nesse nosso ano litúrgico B. Eu queria agradecer a você pelo compromisso de estar aqui me seguindo, me acompanhando. Por isso eu peço agora que, se você puder, fazer 3 coisas rápidas. A primeira é, clicar no curtir, clicar no inscrever-se no canal e clicar no sininho também para você poder se inscrever e saber quando uma nova análise da próxima leitura, do próximo domingo, estará presente aqui. Então são 3 coisas fáceis, você lembra bem, né? O que é? De novo, é você... Deixa eu dar um clique aqui, pronto, É você clicar no curtir no vídeo, clicar no inscrever-se no canal e clicar no sininho para avisar a você quando um novo vídeo estará disponível no canal, tá certo? Muito obrigado. Vamos começar agora com o quarto domingo da Quaresma. Eu queria então pedir a você que se juntasse a mim nesse momento, para a gente poder começar com as bênçãos daquele que nos deu a graça de estarmos aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Seja bem-vindo. Bora lá. Pequeno aqui novamente e vamos agora para a primeira leitura. Bom, a primeira leitura, como toda leitura tem sido na Quaresma, tem 2 páginas, tá certo? Está dividida em 2 páginas. Nós temos uma página ímpar aí no seu lecionário, a página 439 e a página 440. Detalhe, a página ímpar é a página que está no lado direito do lecionário. Você vai ter que virar a página para continuar pronunciando a palavra, ok? Para continuar proclamando a palavra, você vai começar com a página na parte direita do lecionário. A fitinha vai estar lá. É até bom que você coloque a fitinha depois, vai estar lá, você já sabe onde vai estar. A fitinha serve para puxar, abrir o lecionário já na primeira leitura certa. E aí você já tem a fitinha, uma segunda fitinha, se você quiser, para puxar já a próxima página, porque no momento que você estiver no final dessa página, lá embaixo, no final dessa página, lá embaixo, você vai ter que virar a página. Não é uma página par e depois uma página ímpar, não. Tá certo? Em que fica aberto lá o lecionário para você. Então, o primeiro cuidado que você pode ter, vai ter que ter nesse lecionário, tá certo? Primeiro cuidado. A página está aqui. E quando você estiver lendo, você vai passar a página para outra. Isso é um problema, certo? Mas você se acostuma. E se você memorizar, lembre-se, você vai ter que memorizar de preferência a primeira frase. Na verdade, você vai ter que memorizar isso aqui. Quando chegar lá eu vou dar o alerta de novo, tá certo? Mas você vai ter que memorizar o início do parágrafo, que começa aqui no primeiro ano do reinado do Ciro, e você vai ler até onde você precisa ler, certo? Com algumas pausas aqui, mas você tem que memorizar todo esse trecho até mais ou menos aqui, ok? Então, bora lá. Bora fazer a análise na primeira leitura tranquilamente. Naqueles dias, sempre naqueles dias é a introdução, né, da maioria das nossas palavras aqui proclamamos. Naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades. Olha como é difícil às vezes falar isso. Todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Um fôlego só? Não, dá para dar uma pausa aqui. Dá para dar uma pausa aqui e depois uma pequena pausa aqui. Essas vírgulas podem ser usadas para dar pausa. Mas você não pode criar pausa aqui e não pode criar pausa aqui. Um vício que todo mundo costuma dizer é: e profanaram o templo. Aí dá uma pausa. Não. Fica sem sentido se disserem e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém.
Não, não vai dar pausa aqui, não dá pausa aqui, preste atenção. Então, olha a leitura de novo. Naqueles dias, primeiro, desculpa, a gente tem que dizer no começo, né? Leitura do segundo livro das Crônicas. Leitura do segundo livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Ok? Você pode subir muito o tom aqui da palavra infidelidade, subir um pouquinho o tom da palavra infidelidades, porque essa próxima frase aqui, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, é a explicação de como eram essas infidelidades, tá certo? Então você pode fazer desse jeito. Todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Ora, esse ora é um calma lá, veja bem, né? Ora, o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Algumas palavras difíceis, algumas formas difíceis de falar. Dirigia-lhes frequentemente. Então, fala na frente do espelho. Fala na frente do espelho esse dirigia-lhes, certo? Dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, admoestando-os, ou seja, educando-os, corrigindo eles, educando eles, admoestar, corrigir, educar, direcionar, ensinar, certo? Então, admoestando-os com solicitude. Esse aqui é outro que você precisa tomar cuidado. Admoestando, né? Admoestando-os, tá certo? Palavra perigosa, cuidado. Admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Então, atenção, tá? Começa aqui o período e termina aqui, tá? Então, ora, né? Ora, o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Não tem pausa aqui, não tem pausa aqui, não tem pausa aqui. Ora, o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros. Opa, de um fôlego só até aqui, certo? Começa aqui e de um fôlego só vem até aqui. Aí você dá uma pequena pausa, admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Ok? Dá para dar pausa aqui nessa vírgula, mas muito pequena, muito pequena. Dá para dar uma pausa maior aqui, uma pausa maior, por meio de seus mensageiros. Aí você vai explicar como Deus dirigia as palavras, ou por que ele faria isso. Educando-os com solicitude, educando-os com carinho, educando-os com compaixão, né? Bora lá. E agora o contrário, a ideia contrária, né? O que está sendo dito, Deus, o Senhor Deus, falava com seu povo por meio dos mensageiros, que eram os profetas. E agora? Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. Então, mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras. Essa frase aqui pode ser falada um pouco mais lenta. Um pouco mais lenta. Por que um pouco mais lenta? Porque isso é para demonstrar que isso é mais grave do que zombar dos enviados de Deus.
Então, é uma explicação de como eles zombavam dos enviados de Deus. Como o povo zombava, desprezando a palavra de Deus. Então, você pode falar de forma mais lenta e mais séria, tá certo? Mais lenta e mais séria, porque essa parte, desprezavam as suas palavras, torna mais sério o zombar dos enviados de Deus. Então, ficaria assim. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. Até que o furor do Senhor se levantou sobre o seu povo, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. Não tem pausa aqui, não tem pausa aqui. E aqui você vai dar uma parada porque é um ponto. Pronto. Resumido é assim. É todo esse versículo. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. Próxima. Os inimigos incendiaram a casa de Deus e deitaram abaixo os muros de Jerusalém. Atearam fogo a todas as construções fortificadas e destruíram tudo o que havia de precioso. Ok? Nenhuma palavra muito difícil? Não, nenhuma palavra muito difícil. Não tem pausa aqui, mas tem pausa nessa vírgula. Pode ser uma pausa boa para respirar, certo? Então aqui, uma pausa boa para você recuperar o ar. Os inimigos incendiaram a casa de Deus e deitaram abaixo os muros de Jerusalém. Atearam fogo a todas as construções fortificadas e destruíram tudo o que havia de precioso. Então não tem pausa aqui. No ponto, você dá uma pausa grande, né? Agora, um dos nomes mais complicados de toda a Bíblia. Um dos nomes que mais dá dor de cabeça. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Algumas pessoas falam Nabucodonosor, com som de S. Algumas pessoas chamam Nabucodonosor, com som de Z. Eu prefiro falar Nabucodonosor, com som de S. Então fica Nabuco, lembra? Ah, Joaquim Nabuco. Pronto, essa primeira parte é fácil de falar. Nabucodonosor. Nabucodonosor, certo? Bem rápido, tá? Fala Nabucodonosor. Nabucodonosor. De novo. Nabucodonosor. Nabucodonosor, certo? Não é Nabucodonosor, não, é Nabucodonosor. A sílaba forte é o sor. Nabucodonosor, ok? Então, bora lá. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia todos os que escaparam à espada. Só um detalhe. Muita gente vai parar de ler aqui, ó, e vai dar uma pausa bem grande. Nabucodonosor levou cativos. Na verdade, Nabucodonosor, se você tirar um pouco essa para a Babilônia aqui, Nabucodonosor levou cativos todos os que escaparam à espada. Significa, Nabucodonosor levou todos os que não morreram como se fossem cativos. Certo? Nabucodonosor levou todos os que não morreram da espada como escravos. Portanto, não pode parar depois da palavra cativos. Não pode parar depois da palavra cativos, tá certo? Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia todos os que escaparam à espada. E eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou para o rei dos persas. Perdão, eu vou ler de novo. Estou entusiasmado, vou ler de novo, tá certo? Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia todos os que escaparam à espada. E eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou para o rei dos persas. Ok? Então não para aqui no cativos. É um erro que muita gente comete. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia. Veja, não. Esse cativos é um adjetivo, uma qualidade de quem ele levou para a Babilônia. Nabucodonosor levou todos os que escaparam à espada como cativos para a Babilônia.
certo? Então isso só tá, a frase só está meio deslocada, os componentes da frase. Então vamos lá. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia todos os que escaparam à espada, e eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou a ser... Não é passou a ser, João, é passou para... Olha aí eu de novo. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia todos os que escaparam à espada, e eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou para o rei dos persas. Ok? Então, aqui dá para fazer uma pausa. Dá para fazer uma pausa grande para respirar. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia todos os que escaparam à espada. E eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou para o rei dos persas. Pronto. Assim se cumpriu a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias. Até que a terra tenha desfrutado... Olha só, vê a mudança de entonação de novo. Até esses 2 pontos é o narrador do livro das crônicas que está falando. Assim se cumpriu a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias. Não tem pausa aqui, não tem. Assim se cumpriu a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias. As aspas começam aqui e terminam aqui. Portanto, tudo isso é a fala de Jeremias. É a fala do profeta Jeremias que está sendo citado pelo narrador do livro das crônicas, pelo autor do livro das crônicas. Assim se cumpriu a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias. Até que a terra tenha desfrutado de seus sábados, ela repousará durante todos os dias da desolação, até que se completem 70 anos. Até que a terra tenha desfrutado de seus sábados, ela repousará durante todos os dias da desolação, até que se completem 70 anos. Acho que não li bem, vou ler de novo. Até que a terra tenha desfrutado de seus sábados, ela repousará durante todos os dias da desolação, até que se completem 70 anos. Certo? Eu achei difícil essa parte aqui, por causa da repetição da letra E, ela repousará. Durante a leitura eu estava lendo ela repousará, certo? Então, cuidado com isso. Eu achei dificuldade, né? Todos os dias da desolação, e completem, não é completam, tá certo? Até que se completem, certo? Completem, até que se completem. Agora vem a parte mais desafiadora. É a parte em que você vai ler o próximo versículo e terá que passar a página do lecionário dominical. Você vai ter que passar a página porque o restante da leitura está na outra página, tá certo? No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação. Veja só. Poucas pausas são usadas aqui, mas a primeira pausa acontece aqui, ó. Depois de você mudar a página. Então, em outras palavras, essa parte aqui você tem que memorizar para proclamar ela enquanto vira a página, para que os ouvintes, os fiéis, na Santa Missa não sintam essa pausa, tá certo? Para eles não sentirem a pausa de você virando a página, é bom que você memorize essa pequena parte da passagem. É o tempo de você virar a página, certo? Então lá vai. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, por que a gente dá uma baixada de tom quando a gente fala rei da Pérsia? Porque rei da Pérsia explica quem é Ciro. Então, normalmente, quando a gente tem o que nós chamamos de aposto, isso aqui é um aposto explicativo, é uma parte da frase que é, vamos lá, desnecessária para a frase. É um item que poderia não estar ali, mas eu coloquei só para explicar. Então, nessa explicação, você baixa um pouco o tom de voz,
certo? Pode deixar um pouco mais lento, lá vai. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, tá vendo? No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias. Você vai subindo de tom, subindo, porque você está lendo para que alguém perceba o que está faltando, certo? No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, respirei. O Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação. Certo? Então já sabemos o que temos que fazer no versículo 22, na troca da página. Certo? No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias. Aí, ó. O Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação. Esse de viva voz e por escrito pode subir um pouquinho em relação... Ele mandou, a informação é a seguinte, a gente vai subindo o tom aqui, a gente vai subindo um pouquinho o tom, também não sobe muito, né? Porque você está proclamando a palavra. Você não vai poder, isso não é um teatro, eu sempre aviso isso. Você vai subindo de tom, por quê? Porque quando você vai subindo de tom, você vai gerando no ouvinte a informação de que ele tem que esperar algo, certo? Para que se cumprisse a palavra pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino. Mandou publicar o quê? Está esperando. Aí olha só, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação. A seguinte proclamação. O Senhor, Deus dos... Eita, pulei uma linha. Ó, que coisa horrível, pulei uma linha. Assim fala Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de construir. Olha o erro, olha o erro. É bom assim, ao vivo a gente erra e mostra para você. Assim fala Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Então, encarregou-me de lhe construir. Eu errei, o meu primeiro erro foi não ter lido esse lhe, tá certo? Assim fala Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Esse que está no país de Judá pode baixar um pouco o tom, porque ele explica Jerusalém, certo? O Senhor, Deus do céu, assim fala Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Agora começa uma pergunta. Aqui você deu uma pausa, aqui não tem pausa, aqui tem uma pausa pequena, mas eu li direto, eu não daria pausa, certo? Aqui nesse ponto tem pausa. Agora vem uma pergunta, tá certo? Quem dentre vós todos pertence ao seu povo? Quem dentre vós todos pertence ao seu povo? Ou seja, ele pergunta, quem de vocês é judeu? Quem de vocês é israelita? Quem de vocês é o povo escolhido? Ele é o rei da Pérsia. Ele está perguntando, dentre os seus escravos, que foram levados cativos por Nabucodonosor, quem desses cativos que está morando, né, na Babilônia? Quem está morando na Babilônia? Quem de vocês é judeu? Quem dentre vós todos pertence ao povo de Deus, que pertence ao seu povo? Então ele dá o alerta, que o Senhor, seu Deus, esteja com ele e que se ponha a caminho. Ou seja, ele está dizendo que o Senhor Deus esteja com todos vocês e que vocês se ponham a caminho da sua terra de Judá, Jerusalém, para construir o templo. Certo? Então, essa é a ideia. Ciro anunciando, vocês judeus estão livres.
e que se ponha a caminho. Bora lá de novo. Assim fala Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Quem dentre vós pertence ao seu povo? Que o Senhor, seu Deus, esteja com ele e que se ponha a caminho. Palavra do Senhor. Ok? Vamos ler mais uma vez, direto agora. Leitura do segundo livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das gerações pagãs. Vou começar. Olha, se você errar durante a proclamação, não volta. Eu estou voltando para você ver uma leitura completa, mas não volta, tá? Se eu errar agora, eu também não vou voltar. Eu só vou corrigir a palavra que eu falei errado e vou continuar. É assim que a gente deve se portar, tá certo? Você está no ambão, perante os fiéis, proclamando a palavra. Pode cometer erros? Claro que pode cometer erros, obviamente. Se cometê-los, bola para frente. Lê a palavra corretamente e prossegue. Nem pede desculpa, desculpem, não. Você continua lendo, tá certo? Corrige a palavra que você leu errado e continua lendo. Naqueles dias, leitura do segundo livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Ora, o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. Os inimigos incendiaram a casa de Deus e deitaram abaixo os muros de Jerusalém. Atearam fogo a todas as construções fortificadas e destruíram tudo o que havia de precioso. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia todos os que escaparam à espada, e eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou para o rei dos persas. Assim se cumpriu a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias. Até que a terra tenha desfrutado de seus sábados, ela repousará durante todos os dias da desolação, até que se completem 70 anos. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação. Assim fala Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Quem dentre vós todos pertence ao seu povo? Que o Senhor seu Deus esteja com ele e que se ponha a caminho. Palavra do Senhor. Ok? Depois de alguns percalços, tropeços, tá vendo? Precisa ensaiar muito, até que a palavra esteja perfeitamente proclamável, certo? Teste no espelho, olhe-se no espelho, né? Vamos para a segunda leitura. Eu estou dizendo ultimamente que a quaresma é um tempo de penitência, especialmente para quem lê a primeira leitura. Para aqueles que leem a primeira leitura, é uma penitência. Todas elas são grandes e todas elas aparecem em 2 páginas. E essa aqui em 2 páginas que não estão visíveis ao mesmo tempo, né? A segunda leitura é, como sempre, bem curtinha. Então, bora lá. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Cuidado para não dizer primeira carta de São Paulo aos Efésios. Ele só escreveu uma, certo? Se tivesse escrito 2, apareceria primeira carta de São Paulo e segunda carta de São Paulo aos Efésios, certo? Bora lá. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, Deus é rico em misericórdia. Isso é uma frase só, curtinha.
você pode enfatizar isso. Deus é rico em misericórdia. Irmãos, Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, ele nos deu a vida com Cristo. Veja, isso aqui você também vai ter que subir um pouco o tom, sair subindo o tom. Por quê? Porque isso vai demonstrar que falta alguma coisa a completar. Isso aqui é o que nós chamamos de oração subordinada. Certo? Oração subordinada, uma adverbial, é um advérbio, ela está mudando alguma coisa, a gente está gerando uma expectativa no final, certo? Então, por causa do grande amor com que nos amou, se você só disser isso, fica faltando, né? É por isso que você tem que subir o tom, um pouquinho, né? Não sobe muito, lembra? Por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, ele nos deu a vida com Cristo. A conclusão é essa. Ele nos deu a vida com Cristo por causa do grande amor com que nos amou. Então, na hora que você coloca o por causa do grande amor com que nos amou, você tem que subir um pouquinho o tom para dizer, opa, está faltando alguma coisa, vai concluir com alguma coisa. Qual é a conclusão? A conclusão é que, por causa do grande amor com que nos amou, ele nos deu a vida com Cristo. Então essa aqui é a conclusão. E essa aqui é a abertura do argumento, a abertura do pensamento, certo? Por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa de nossas faltas, ele nos deu a vida com Cristo. Certo? Isso aqui é uma explicação do tempo em que Deus havia nos amado, né? Isso é uma explicação. Então lá vai. Por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, ele nos deu a vida com Cristo. Eu acho que a gente nem precisa dessa pausa. Fica mais fácil entender se a gente não der essa pausa da vírgula. Lá vai. Por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa de nossas faltas, ele nos deu a vida com Cristo. Pronto, direto. Daqui, direto até aqui. Sobe o tom. Sobe até a palavra quando, aí vai descendo o tom. Lá vai. Por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Uma frase só, simples e rápida. Foco na palavra graça. É o intuito dessa frase. É por graça que vós sois salvos. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Um fôlego só. Um fôlego só daqui até aqui. Assim, assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. Assim, pausa, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, esse tom de que alguma coisa vai continuar, tá vendo? Esse tom de que você pode esperar alguma coisa além no texto. Assim, tá faltando alguma coisa. Pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, tá faltando alguma coisa. Agora vem a oração principal. Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. Deus quis mostrar a incomparável riqueza da sua graça, através dos séculos futuros. Tá certo? Então, assim, cresce um pouquinho. Pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, sobe um pouquinho. Deus quis mostrar através dos séculos futuros a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, ou seja, por causa disso, com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé.
É pela graça que sois salvos, mediante a fé. É pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso aqui você pode falar com leveza e seriedade, assim, com lentidão e seriedade. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, um pouco de força aqui no é dom de Deus, força, seriedade, alegria, né? É dom de Deus. Então, e isso não vem de vós. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Então, foco nessa parte aqui, ó. Não vem das obras. E por que não vem das obras? A explicação: para que ninguém se orgulhe. Pode baixar o tom aí também. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois é Ele que nos fez. Um pouco de pausa aqui. Pois é Ele que nos fez. Essa é a conclusão. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois é Ele que nos fez. Aí agora uma explicação bem grande, uma frase bem grande para terminar. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus preparou de antemão. Ou seja, Deus já havia preparado antes. Deus preparou de antemão. Deus já havia preparado antes. Para que nós as praticássemos. Eita, essa palavra aqui, essa frase, essa parte aqui, esse trecho, pode travar a língua, certo? Para que nós as praticássemos. Ó, tá escrito praticássemos. A sílaba forte sempre é a sílaba que está com acento. Praticássemos. Praticássemos, ok? Uma última leitura agora. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça que vós sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Palavra do Senhor. Ok? Muito obrigado mais uma vez por me acompanhar aqui. É um prazer, uma satisfação, é um privilégio para mim poder estar ajudando os ministérios de leitura a proclamarem a palavra da melhor forma. São sugestões apenas, tá certo? São apenas dicas de quem já proclama a palavra há tantos anos. Que Deus te abençoe muito ricamente. Mais uma vez nós estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Nossa Senhora das Dores, a Mãe Imaculada, a Mãe do Coração Imaculado, abençoe você, proteja você e que te abençoe nesse ministério que é tão importante, né? Ide e pregai a toda criatura o Evangelho. É isso que você está fazendo. Você está ajudando a angariar, ajudando a essa graça salvífica de Deus a angariar mais almas. Isso vai ter uma consequência muito boa,
você está participando da construção do reino. É isso que Nosso Senhor nos pediu. Muito obrigado por estar aqui. E se você acha que vale a pena, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe com o máximo de pessoas, para que o máximo de pessoas consiga também ter acesso a isso, daqui até o 4º domingo da Quaresma, que é próximo domingo. Um grande abraço, Deus te abençoe.